Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho agora do tratamento desse tipo de transtorno. Bom, o tratamento é um detalhe bastante importante porque ele é medicamentoso e ele é a longo prazo. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma fase de mania, hipomania ou depressão, a gente tem a fase aguda do tratamento. Então, ela precisa de alguns medicamentos para melhorar, sair desta fase aguda. E Certo. junto vem a terapia também para dar um suporte. Porque a partir do momento que eles saem da crise, eles se deparam com tudo o que ocorreu. Por exemplo, na mania e na hipomania, muitas vezes, como eu falei, não tem a crítica do que está ocorrendo. Quando cai em si, aconteceram algumas coisas devastadoras. E isto leva com que, em seguida, venha um quadro depressivo. Então, a terapia tem um papel aí fundamental de suporte e apoio. Sim. Quando a gente consegue estabilizar o paciente, vem a parte mais importante do tratamento, que é a manutenção para evitar as novas recaídas de depressão ou de mania. Certo. Só que muitas vezes os pacientes acabam abandonando, porque os medicamentos, como eles são usados a longo prazo, têm os efeitos colaterais, sobretudo o ganho de peso. Sim. E a terapia também aí entra como um importante coadjuvante, porque essas pessoas precisam aprender a lidar com a doença, a se conhecer para identificar os primeiros sinais de crise. E também a pesar custo-benefício, porque na Exato. verdade pode aumentar o peso, mas se não tomar, como é que a pessoa fica? Exatamente. Só que a pessoa não consegue ter essa dimensão muitas vezes sozinha. E aí tem a terapia para ajudá-la a compreender tudo isso. Então, em geral, nós indicamos a medicação mais o acompanhamento psicoterápico para esses Agora, você estava pacientes. falando que dependendo do quadro, é só o estabilizador de humor, não é usado o antidepressivo. Em raras exceções. Geralmente a gente tenta usar o estabilizador de humor, por exemplo, o carbonato de lítio, ele continua sendo ainda a droga de primeira escolha, é a primeira opção no nosso arsenal terapêutico, é uma boa droga, tanto para mania quanto para depressão e para prevenir os novos episódios. Seria para estabilizar mesmo? Para estabilizar. Acontece que às vezes a pessoa já chega para nós num quadro já de evolução tão crônica e com uma fase mista que às vezes a gente precisa associar medicamentos, principalmente os antipsicóticos. O antidepressivo vai naqueles pacientes que a gente não consegue tirar da crise depressiva só com estabilizador de humor. E a nossa tendência é usar por um período muito curto e numa dose bem menor. O que é para O usar? antidepressivo. Ah, o antidepressivo. Por quê? Porque corre o risco da ciclagem para a euforia, porque o antidepressivo tem uma ação estimulante. Então a gente pode fazer a virada para a hipomania ou mania, que os antidepressivos em geral induzem a isso. Agora, tem se usado alguns antipsicóticos para pessoas que não necessariamente são psicóticas. Você tem visto isso? Sim, os antipsicóticos em dose baixas, eles são excelentes para depressão e para ansiedade. Não na dose alta que nós usamos para os quadros mais graves e para os transtornos psicóticos. E para este perfil de paciente, ele acaba sendo uma medicação muito boa, porque alivia os sintomas de depressão e ansiedade sem necessariamente ciclar para a hipomania e para a mania, o que ocorre com os antidepressivos. Entendi. Prognóstico, o que você pode dizer, tanto dos casos mais graves, porque pelo que eu entendi não tem cura, tem tratamento. Vai depender da aderência do paciente ao tratamento medicamentoso e também do suporte da família, porque às vezes a família ela acaba contribuindo para mais estresse para esse tipo de paciente. Ou ela não identifica que tem um problema, ou ela passa a acusar muitas vezes você é louco, não dá para viver assim, acaba abandonando muitas vezes, ou ela sabota o tratamento. Eu já tenho alguns pacientes que a família acaba escondendo o medicamento porque acha que a pessoa não tem nada, ela só tem o gênio ruim. Então também é importante que a família participe do tratamento. Por isso que eu digo que a terapia ela é muito fundamental além da medicação, justamente para a gente envolver o paciente e a família e fazer a psicoeducação. Essas pessoas vão ter que conviver para identificar e principalmente aprender a relatar para o médico como é que está o seu humor. Dica final para o nosso telespectador. Se as pessoas se identificam com um desses sintomas que nós conversamos, procurar imediatamente o médico, porque tem tratamento, dá para melhorar muito a qualidade de vida. Em geral, essas pessoas têm perdas significativas no âmbito das relações e de trabalho, principalmente. E é importante saber que elas podem levar uma vida normal, não é? Completamente normal. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigada a você. E você não deixe de entrar no meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai encontrar dicas, artigos e os programas que estão sendo colocados lá no YouTube. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.